certo dia eu estava lavando roupa na beira do rio. O meu filho estava do lado de mim, de repente ele sumiu. Quando ele sumiu, eu olhei para todos os lados, não consegui ver ele, saí à procura dele, também não encontrei. Chamava o nome dele, chamava por ele não me respondia. Saí correndo. Nessa que eu corri, eu achei ele jogado na tranqueira de uma árvore. E dessa árvore ele estava desmaiado. Aí quando ele recordou, perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou que ele tinha sido levado por 2 botos. E esses botos eram roxos. Como roxo. Disse, não, mãe, eles me levaram. Aí eu falei para eles, filho, o teu avô contava para a gente que o olho do boto atrai a gente. Então, por isso mesmo, você tem que ficar a certas horas do dia na beira do rio. Porque antes ele contava que o boto virava a gente. Saía para as festas, namorava, dançava e desonrava as meninas e as meninas engravidavam. Com certo tempo aparecia o fruto da paixão dos invisíveis, né? Que eram os botos. E de repente ele sumiu e aquela situação ficava, sem saber quem era o pai e nunca encontrava. Aí um dia a moça falou que ela tinha ido numa festa, tinha conhecido um rapaz que apareceu de roupa branca, bonito, de chapéu na cabeça, e com ele ela se envolveu. E se apaixonou, e daí gerou a gravidez. E esse pai nunca apareceu. O boto sumiu. E aí foi em frente, procura pai, procura o pai, procura pai. Em outra festa apareceu outros de novo, também da mesma coisa. As donzelas se apaixonavam sem saber por quê. Aí tornava, a história continuava. Tirava os filhos sem saber quem era o pai. E o último que apareceu, ele pegou uma que era virgem. Aí ele desonrou a menina. Aí tiveram que fazer um casamento. No dia do casamento, que ela dizia que era o cara, não era, esse rapaz de branco apareceu e casou com ela. E aí foram viver a vida deles já no fundo do mar, porque era de lá que ele era. E daí terminou a história, né? Porque até aí eu sei, né? Que meus pais contavam, que existia mesmo isso. Agora só existe boto para furar malhadeira, para casar não. Pois é, meus irmãos, esse lugar aqui é o lugar dos encantados. Aqui nesse rio, aqui, ó, nesse lago aqui, ó, isso aí é um lago encantado, é um lugar onde moram os encantados. Aqui nesse lugar existe um lugar que é sagrado, é o lugar dos encantados, nessa parte daqui do Garapé, aqui, ó. Aqui ninguém não pode entrar de qualquer jeito. Então, para entrar nesse lugar, você tem que pedir licença dos encantados. Antigamente, meu avô, ele vinha pescar para cá, para esse lado aqui. E aí, quando ele passava aqui na frente desse garapé aqui, então aí ele começava a ouvir umas músicas bonitas, que tocava, né? Aí ele ficava ouvindo. Aí ele dizia, mas será que começou a festa lá em Nogueira? Eu vim de lá ainda agora, ainda não tinha nenhuma música lá, e como que agora eu estou ouvindo música aqui? Essa parte daqui do Garapé aqui. Aí então, aí ele ficava ouvindo aquelas músicas, né? E disse assim, então, eu acho que é festa lá em Nogueira, eu vou embora voltar para ir para essa festa. Então, quando ele passava aqui na frente, ele ouvia direitinho as músicas, né? O pessoal, né? Conversando, aqueles pessoas bebendo e contando histórias e conversando, estava mesmo bem animado. E quando ele passava, então, aí aquilo ia silenciando, então, ele falava, né, que aqui nesse lugar era encantado, onde as pessoas que sumiam, falavam que antigamente sumia pessoas, então aí falava que eles ficavam encantados aqui nesse garapé. Então isso aqui, é por isso que a gente fala hoje aqui na nossa comunidade, que
esse lugar é encantado. Então, aqui dentro, no fundo do mar, tem uma cidade, aqui no fundo desse garapé, dizem que tem uma cidade muito bonita aí. Então, aí a gente fica escutando as histórias dos antigos, né? Que fala que aqui nesse lugar mora pessoas no fundo. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem cuidado de vir, pedir permissão para poder ficar nesse lugar. Porque se a gente não pedir permissão, eles malinam da gente. Vai tomar banho, beleza. Tomar banho, filho. Acontecer antes das 6 horas. Porque é perigoso de 6 horas vir pra beira. Eu vou logo te dar banho quando tá cedo. Aqui na beira, meu filho, porque um colega meu, ele foi encantado por uma bota. O nome da bota era Teninha. Aí ele foi encantado, a bota levou ele. E eu nunca mais ouvi, mas ele veio da benção da mãe dele. O homem foi lá no fundo d'água, mas não recuperou ele. Aí tinha que ficar a mãe lá. Aí ele veio para dar a benção da mãe dele, mas ela tentou segurar ele, meu filho, mas ele estava todo liso. Aí a bota levou, já estava esperando já no fundo d'água já. Até hoje ele está lá no fundo d'água. E eu tenho medo de vir aqui para a beira, ó. Por causa aqui, ó. Olha o tamanho desse rio aí, a largura, ó. E diz que nesse rio aqui, diz que é uma cidade aí, ó. No fundo. É por isso que eu tenho medo de vir pra cá, pra beira. Por causa do boto, meu filho. Levar. E diz que... E a tua avó não falava assim, a mamãe falava. De 6 horas, as mulheres misturadas não podem vir pra cá, ó. Pra beira. Porque tem boto. E o boto leva. Ele leva. E não volta mais não, meu filho. As mulheres ficam doidas, mas diz que... E é bonito esse rio aí, ó. Tudo é bonito aqui, ó. Mas tem boto, meu filho. É perigoso. É por isso que eu venho aqui pra beira te dar banho. Com medo do boto, meu filho. Aqui, ó, nesse rio aí, ó. Já aconteceu isso já. Aqui, ó. De boto levar, meu filho. E por isso que eu vou te dar banho antes das 6 horas. Porque 6 horas é perigoso no rio. Faz medo de boto levar. Tá bom? Por isso que eu vou logo eu vou contar pra ti como que o boto levou o menino. E ele não era criança ainda, ele era criancinha mesmo. Quando o boto levou ele. Aí eu fiquei com medo. Eu tenho medo, até hoje eu tenho um trauma. Eu vi essa cena tudinho. Eu tenho medo de acontecer isso, meu filho, ficar preocupada desde o dia, mas até hoje nunca vi o filho. Nunca, meu filho mora debaixo d'água aí, ó. Diz que debaixo d'água aí, ó. Aí no rio aqui, ó, diz que é um paraíso. Diz que é uma cidade muito linda. Eu nunca vi não, mas o pessoal fala, os antigos, né? E aí fala que é uma cidade bonita, muito bonita, mas pode ser bonita. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como o bicho? Tá vendo o bicho? Por isso que tu não pode vir sozinho aqui pra beira, ó. Por causa de bicho, olha aí o bicho boiando aí, ó. Né que tem bicho? Tu não pode vir hora de 6 horas aqui pra beira, meu filho, se não for comigo. Tem que ter o do teu lado, tá? Deus me livre se eu te perder. Se eu te perder, eu fico doido, meu filho. Né? Tem bicho, uma água bonita, olha aí, ó. Então eu vou contar a história de uma cobra grande que nós vimos, né? Eu e meu parceiro. Nós era cortador de seringa. Aí nós fomos
visitar outros parceiros lá no Igarapé. Rapaz, quando nós estamos passando lá no Igarapé, meu irmão, nós se demos com uma cobra grande em cima do pau. Uma sucuriju que estava em cima do pau. Rapaz, aí o cara disse, rapaz, eu vou cortar essa cobra, meu irmão. Será que tu vai cortar? Eu vou cortar. Rapaz, aí o cara cortou a cobra, meu. Quando foi no outro dia, nós fomos lá. Meu irmão, tinha um jacaré monstro que estava no bucho dela. Aí nós tiramos o jacaré e a cobra estava com os espinhaços torados, irmão. O cara torou os espinhaços da cobra, meu. Morreu um jacaré grande. Irmãos, eu nunca tinha visto uma cobra tão grande como aquela. E estava com um jacarezão no bucho. Aí nós tiramos e fomos embora, bater lá na casa do nosso colega de cortador de seringa também. Chegamos lá, contamos para ele que nós tínhamos visto. Rapaz, uma cobra grande. Sucuriju que tinha pego um jacaré. E aí nós chegamos, o cara tirou, matou a cobra e tirou o jacaré do bucho dela, um jacaretinga. E assim foi a história da cobra que eu vi lá no Igarapé do Samaúma. Um garapé ia um garapé central, né? A gente cortava a seringa para lá. Foi um fábrico de corte de seringa que meu pai me mandou para lá cortar. Esse foi o fim da história da cobra sucuriju, a sucuri. Agora me lembrei, morava em Nogueira, ali, tinha um vizinho que era pescador, né? Aí até outros tinham até inveja dele, porque iam pescar, quase não traziam nada, né? E toda vez que ia, ele trazia pirarucu, tudo na cana dele. Disse, mas por que ele acha? Aí, onde ele contou para a família dele o que ele via, né, lá. Se ele está pescando, aí boiou uma cabeça de uma mulher, né? Metade, aí conversou com ele. Ele disse que ela queria ficar com ele. Ele ficou assim com medo. Depois, senhor, mas você é feliz por causa de mim, que eu tenho visto o senhor aqui muitas vezes, e agora eu queria se manifestar. Eu sou uma mulher, né? Eu moro no encanto. Agora, o senhor leva esse cabelo, tirou o cabelo, tirou, deu para ele. Esse cabelo morava no balde dele, onde guardava as coisas, do utensílio dele de pesca. Aí mostrou para a família, né? Aí contou o caso que aconteceu com ele. Aí ele falou, e amanhã ele espera me ir lá, que ela vai se manifestar e eu vou me desencantar. Mas para não levar ninguém. Mas ele ficou com medo, levou, né? Levou com ele. Estava lá naquele ponto por ali, o mais boiou, né? Quando ela boiou, que viu, aí ela se espantou. Quando enxergou, não era para ele levar com ele outro, só era ele. Se espantou. Aí ele contou o caso. Metade dela era peixe, né? Metade era a mulher. Aí foi para a casa dele, ele contou para o pai Cirilo, né? O que tinha acontecido, o que ele tinha visto.
Aí de noite ela foi lá com ele, dormindo no sonho dele. Que não era para ele levar, já tinha dito para não levar. O pessoal com ele queria ser feliz, mas em tudo o que aconteceu ele ia continuar sendo feliz no trabalho dele. E aí ele tinha esse cabelo dela, né? O bode dele guardado, cabelo comprido de mulher. Aí pronto, continuou a ser feliz, aí ele contou, né? O que foi que tinha acontecido com ele, né? Contou para a mulher dele. Aí ficaram todos assombrados e ele continuou pescando. Foi realidade isso. Dessa senhora que ia viajando para o Rio Tefé, ela, a esposa dela. Aí ela levava, né, as criancinhas também lá. E eu, uma criança novinha. Aí ela saiu, encostaram assim na praia, né? E ela saiu e deixou a criança dormindo embaixo daquela tolda. Aí, quando ela chegou na canoa, a criança não estava mais. Aí ela começou a gritar para o marido dela que a criança não estava mais na canoa. Não sabia para onde tinha sumido aquela filhinha dela. Aí passou, ela gritou, naquela aflição que ela estava, aí lá boia o boto no meio, assim no lago, né? Aí com a criança mostrando para a mãe. Aí diz que ela disse, olha minha filha, diz que ela começou a gritar, pelo amor de Deus, que viesse deixar a filha dela. Aí a boto só fez mergulhar com a criança. Aí pronto, ela não devolveu a criança. Foi para o encante, encantou a criança. Aí passou tempo, né? Aí diz que ela teve um sonho, né, com a filhinha dela, que ela estava bem, estava lá, já estava morando, que lá era uma cidade e eles estavam cuidando bem dela. Depois que ela ficou maior, eles continuaram, né, a viajar para lá, para o Rio Tefé. Só foi para lá, nesse lago, para cá, para o Rio Tefé, que aconteceu esse carro do boto carregar neném. Daí, então, eles continuaram, né, a viajar e foram para lá, para o Rio Tefé, mas ela nunca esquecia, né, da filhinha dela. E aí esses botos eram assim, eles encantavam, né, levavam, quando levavam eles encantavam. Porque lá a gente vê esses botos que boiam, esse boto vermelho, né? Tem o boto rosa que chama, vermelho, não sei. É rosa, né? Que vermelho não é, né? E daí que são os que pegam às vezes as pessoas, né, que não estão bem, eles levam. Lá em Nogueira não levaram, né? O menino lá para o fundo. O meu afilhado, levaram ele, passou uns tempão lá no fundo. Depois vieram devolver ele. Não sei se ele conta a história dele, como que foi, né, para levar ele. Sei que essa história aconteceu com essa senhora que levou a filhinha dela dos botos. Em Nogueira também, quando a minha sogra contava que quando os botos iam dançar lá na festa, só aqueles homens bonitos, tudo branco de paletó, de chapéu na cabeça, e aquele chapéu bonito. Só que quando aí acho que as moças tudo olhando para eles, dizendo, olha que rapaz bonito, bonito, dançando aí numa festa. Aí quando eles viram, sumiu. Para onde que eles foram? Diz que aí eles foram ver. Aí acho que eles iam andando, chegaram lá, não coisa, caíram bem aí na frente de Nogueira mesmo. É verdade, isso aí.